Fala galera, Chá com Teologia aqui mais uma vez. Dessa vez eu quero trazer uma devocional e se encontra no livro de João, capítulo de número 13, versículo de número 1. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Galera, para a gente começar, eu queria contar uma ilustração de que certa vez um grupo de estudo bíblico, o seu líder estava ali ensinando as pessoas que estavam estudando e eles estavam ensinando aquela parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu, ele tá orando a Deus e ele fala: Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual àquele publicano. E aí no final desse estudo bíblico, o líder orou: Senhor, muito obrigado porque nós não somos igual ao fariseu. É uma história bem cômica, mas ao mesmo tempo muito séria, porque diz muito a respeito de nós, que muitas vezes achamos que nós não precisamos de salvação, que nós não precisamos de ensinamentos, de conselhos, mas na verdade, muitas vezes nós somos igual esse líder, que não encontra que ele mesmo estava orando como fariseu. E esse texto que nós vamos meditar hoje, ele fala muito sobre isso. Primeiro, a gente tem que perceber que aqui João fala a respeito da Páscoa. João é um livro que constantemente ele fala sobre Páscoa. Ele apresenta Jesus Cristo como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nessa mesma reflexão, o que é Páscoa? Páscoa é o momento onde Deus livra o povo de Israel da escravidão no Egito. Jesus é o Cordeiro que nos livra da escravidão do pecado, do nosso próprio orgulho, do nosso próprio egoísmo. Esse texto é um texto que fala também a respeito de Judas Iscariotes traindo Jesus. É um texto também onde fala ali o momento onde Pedro, ele também trai a Jesus, ele nega a Jesus. E muitas vezes nós oramos: Senhor, muito obrigado porque eu não sou como Pedro, muito obrigado porque eu não sou como Judas Iscariotes. Mas a gente sempre tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja como aquele líder do estudo bíblico, que agradeceu a Deus por não ser como o fariseu. Mas talvez a gente não tenha entendido o ponto, que eu, você, nós somos muito mais parecidos com Judas, com Pedro e com aquele fariseu e com aquele líder do estudo bíblico, que muitas vezes falamos uma coisa, mas na verdade fazemos outra. Só que a mensagem do Evangelho é exatamente isso. É a mensagem de um Deus perfeito, justo, amoroso, que vem ao mundo para trazer libertação do pecado, do egoísmo, da arrogância, da nossa prepotência. É a respeito desse Jesus que nos limpa, que nos transforma. E o ponto 2 que eu queria falar desse versículo é que o texto fala, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. João também é um livro que fala muito a respeito da hora. A hora de Jesus, o momento de Jesus, onde ele iria para a cruz. Jesus ele tinha consciência da sua missão. Ele sabia que ele saiu do lar celestial para vir a esse mundo, para lidar com pessoas que são como Pedro, como Judas, como o fariseu, como eu, como você. Mas ele veio a esse mundo para ser o Cordeiro que morre na cruz e que ressuscita ao terceiro dia para trazer transformação para cada um de nós. E para a gente finalizar, eu queria lembrar que a gente falou sobre Páscoa, sobre a consciência de Jesus sobre a sua missão e que Jesus nos deixa um legado de amar. É interessante porque, mesmo Jesus sabendo que Pedro iria negar, que Judas iria traí-lo, que os discípulos iriam abandoná-lo, Jesus os ama e, conforme o versículo, os ama até o fim. Galera, nós somos os traidores. Nós somos os traidores. Muitas vezes pensamos que, se fosse nós, naquele momento, nós faríamos diferente. Mas não, faríamos a mesma coisa. Só que há algo muito interessante, porque Jesus veio neste mundo para transformar pessoas como eu e você. Porque foi isso que ele fez com Pedro. Existem dois tipos de traidores. Aqueles que são como Judas,
que vão para longe de Jesus, e aqueles que são como Pedro, que correm para Jesus. Nestes que se aproximam de Jesus, Jesus os perdoa, Jesus os transforma, Jesus os lava. Jesus é o Cordeiro que tira o nosso pecado, que nos perdoa. E a estes que são perdoados, eles não são perfeitos, mas Jesus os transforma, os modifica, para que eles sejam impulsionados, levados, direcionados a amar como Jesus amou. Que Deus nos abençoe. Tenha um ótimo dia.